Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do projeto Cabeça na Nuvem. Nesta aula vamos falar sobre conceitos básicos de nuvem e computação moderna. Não são necessariamente conhecimentos básicos para ou da AWS, e sim conhecimentos essenciais de computação que vamos discutir, e eles são essenciais para seguirmos no nosso aprendizado aí de computação na nuvem, aplicação moderna e como utilizar os recursos de uma maneira mais eficiente na AWS. Vamos então dar continuidade à nossa aula introdutória e teórica sobre conceitos cloud. O primeiro deles seria o conceito de escalabilidade, ou scaling. Nós temos dois para apresentar, o vertical scaling e o horizontal scaling. O primeiro deles é escalar uma aplicação de forma vertical. Para fazer isso, basicamente aumentar o tamanho da nossa instância ou do nosso servidor. Por exemplo, temos um servidor com 2 GB de memória RAM. Aumentar para 10, por exemplo, ou 16 GB é fazer uma escala vertical da nossa aplicação. Assim como mudar de, por exemplo, 4 CPUs para 8 CPUs. Estamos aumentando o tamanho do meu servidor que está atendendo a minha aplicação. Escalar uma aplicação de forma horizontal ao invés de aumentar o tamanho da minha instância, criar mais instâncias e distribuir a carga de processamento de dados entre todas as instâncias que eu tenho disponível. Por exemplo, vamos supor que cada instância suporte 10 usuários conectados de forma simultânea. Se a minha aplicação tiver com 15 usuários, por exemplo, criamos automaticamente uma segunda instância para atender essa carga de 15 usuários conectados de forma simultânea em nossa aplicação, criando assim uma escalabilidade horizontal, aonde eu aumento o número de instâncias para atender a carga necessária para a minha aplicação. Também, se caso necessário, posso destruir ou desligar essas instâncias em caso de não precisar mais desse número de máquinas disponíveis para a minha aplicação. Trazendo para um exemplo da vida real e não de tecnologia, por exemplo, podemos precisar transportar um número de pessoas entre 2 cidades. O que seria uma escala horizontal para atender esse requisito em caso de aumento de pessoas a serem transportadas? Seria, ao invés de ter um meio de transporte ou um ônibus, eu aumento o número de veículos para transportar essas pessoas, de forma que atenda o número total de pessoas a serem transportadas entre cidades. No caso da escala vertical, eu teria que aumentar o tamanho desse meio de transporte, utilizando um que tenha mais assentos disponíveis. Por exemplo, ao invés de usar um ônibus convencional, poderia usar um modelo parecido com o da Inglaterra, que tem 2 andares, ou seja, o dobro de assentos disponíveis. De forma resumida, a escala vertical eu aumento o tamanho do meu servidor ou do veículo que está atendendo essa requisição. E na escala horizontal eu crio o mesmo número de veículos, ou, no nosso caso de tecnologia, servidores que são do mesmo tamanho, eu crio eles de forma paralela para atender um número maior de requisições ou de processamento de dados. O próximo tema que precisamos discutir é o High Availability, ou alta disponibilidade. Enquanto a preocupação da escalabilidade da nossa aplicação está relacionado à capacidade de processamento do nosso sistema, a alta disponibilidade
está relacionada à nossa aplicação estar sempre disponível para o nosso usuário. Ou seja, as duas técnicas são complementares e elas não têm relação direta uma com a outra. Uma está para a capacidade de processamento do sistema e outra está relacionada à disponibilidade desse sistema para os usuários finais. E como funciona a alta disponibilidade? O nosso sistema ele deve estar disponível em no mínimo 2 data centers que estão fisicamente separados no mínimo. Ou seja, eu tenho que ter 2 data centers separados fisicamente um do outro que estão rodando a minha aplicação para ter uma alta disponibilidade do meu serviço. Ou seja, a minha aplicação estará rodando em data centers diferentes de forma paralela, que podem ser aplicadas de duas formas diferentes: ativo e ativo standby. No método ativo-ativo, os 2 data centers atendem de forma distribuída toda a carga que meu sistema recebe, ou seja, tanto o data center 1 quanto o data center 2 está atendendo às requisições dos meus usuários de forma paralela. Já o ativo standby, eu tenho um data center que seria o master, ou o data center principal, que está atendendo todas as requisições, enquanto eu tenho um segundo ou um terceiro data center que tem uma réplica fiel da minha aplicação e dos dados, que está em espera. Caso o primeiro data center caia, ele vai assumir como master automaticamente. Para trazer para um caso da vida real e não de tecnologia, vamos dar um exemplo de 2 equipes de telemarketing fazendo atendimento. Para ter uma alta disponibilidade, eu precisaria ter pelo menos 2 equipes de telemarketing atendendo aos meus clientes. Caso uma esteja indisponível, a outra irá atender toda a carga de atendimento de usuários. Porém, temos um erro neste desenho. Eu não posso estar fisicamente separados, porém no mesmo prédio. O que queremos dizer com fisicamente separados? Inclusive o prédio tem que haver uma distância mínima correta para que haja alta disponibilidade, pois toda a infraestrutura deste prédio tem que ser independente do outro. Pois se o prédio tiver problema de falta de energia, os 2 servidores ou data centers terão indisponibilidade por falta de energia. Ou seja, os data centers têm que ser independentes, inclusive de forma física e de localização. Este seria o desenho correto de alta disponibilidade, pois temos 2 prédios diferentes com uma distância mínima que não compartilham da mesma rede elétrica ou de internet, de conexão. Sendo assim, se tivermos uma indisponibilidade ou um problema físico com um dos prédios, o outro prédio ainda estará disponível e o sistema também, podendo assim a nossa equipe de telemarketing absorver toda a demanda vinda dos nossos clientes. Mesmo que um prédio falhe e não tenha energia, ou mesmo seja um problema de servidores, possivelmente o segundo servidor e estrutura física do prédio ainda estará disponível, não tendo assim nenhum risco de indisponibilidade para o nosso cliente. Lembrando também que duas zonas de disponibilidade ou 2 servidores e data centers é o mínimo necessário para ter alta disponibilidade. Não quer dizer que teremos 100% de alta disponibilidade.
A decisão de ter mais de 2 servidores e data centers disponível vai depender muito do custo-benefício e do quanto precisamos ter de alta disponibilidade para os nossos clientes. Pois é sim possível que 2 prédios e 2 data centers, mesmo que muito improvável, fiquem indisponíveis ao mesmo tempo. Ou seja, teremos que ter mais servidores e data centers para ter uma maior chance de manter sempre ativo o nosso sistema. Bom, pessoal, obrigado por participar de mais uma aula. Este era o conceito básico que eu queria apresentar para vocês. Na próxima aula, vamos ir mais um pouco a fundo nesses 2 conceitos apresentados, já mostrando na prática como isso é aplicado na estrutura da AWS, falando sobre regiões, zonas de disponibilidade e pontos de presença. Obrigado.